fazerem ao vivo, a gente ia perder muito tempo. Então, os primeiros 40 minutos foi para fazer o simulado aí na pressão, porque, como eu estava falando, se eu deixasse o simulado é, com vocês, tipo, desde ontem ou anteontem, vocês iam enterrar ele, não iam fazer, porque vocês. Eu conheço meu povo. Então, eu preparei um material para vocês com muito carinho ao longo do dia. Eu ia trabalhar um outro material, porém, a maioria do pessoal da mentoria está com foco agora em Saquarema e Búzios, porque são os dois concursos que estão aí, né? Mas com foco maior. E Búzios já está com o edital aberto. Temos também a probabilidade do Rio. E o foco da banca IBAN é legislação educacional, principalmente LDB. Então, e algumas pessoas estavam com dúvidas em relação à alteração da LDB, porque teve alteração em 2026, tiveram algumas alterações no final de 2025, tiveram algumas alterações em 2025. Então, eu preparei um material com um resumo dos principais, os principais não, eu preparei um material com as alterações de 2019 para cá e com dicas do que a IBAN mais gosta de cobrar, tá? E não só a IBAN, tá? Mas todas as bancas. Então, em alguns casos eu ressalto a banca IBAN, mas lembrando que não é somente a IBAN, tá? É porque a IBAN, que é a banca de Saquarema e Búzios, a banca IBAN e a banca IAN, elas cobram muito, muito, muito a legislação educacional. Então, são bancas que não focam muito na parte dos conhecimentos pedagógicos, elas focam muito na parte de legislação educacional. E alguns alunos de outros cursos também estavam pedindo atualização da LDB. Lembrando, galera, o seguinte: o edital de Búzios e o edital de Campos dos Goitacazes, que Campos foi suspenso. Porém, quando vocês forem fazer prova, estudem alterações até a data do edital. Porque o que alterar após o edital não pode cair, a não ser que o edital faça algum tipo de alteração. Então, por exemplo, tudo que foi alterado depois que o edital de Búzios saiu, não pode cair. Tudo que foi alterado depois que o edital de Campos saiu, não pode cair. A não ser, por exemplo, em Campos, vai vir um novo edital acertando a questão das cotas. E aí pode ter alguma alteração. Porém, se para Campos não tiver nenhuma alteração, é do edital para trás, tá? Então, eu preparei um material assim, autoexplicativo. É como se eu estivesse falando com vocês ali. E vamos para a correção do simulado. Se você quiser saber quanto você tirou, que são 22 questões, então qual o total de 100? Se você acertou, por exemplo, 45. Se você acertou, por exemplo, 10 questões de 22, você tirou 45 de 10. De 100, desculpa, né? O total é 100. Então, se você quiser saber quanto você tirou, tá aí. Lembrando que você não é uma nota, você não é um número, tá bom? Então, o mais importante não é quanto você tirou. O mais importante é, depois da explicação, eu erraria a questão que eu errei? Eu consegui compreender? Então, por que eu pedi para que vocês fizessem sem nenhum tipo de consulta? Para que vocês precisem saber qual artigo vocês precisam mais estudar, quais são aí os pontos da LDB que vocês estão com maior dúvida. E se vocês fazem consultando, você não vai sondar a sua real dificuldade. Então, vamos aí para um. De acordo com a Lei 13.935 de 2019, incorpora as políticas educacionais relacionadas à LDB às redes públicas de educação básica e deverão contar com profissionais da segurança pública escolar, psicólogos e assistentes sociais para atendimento aos estudantes,
Médicos escolares, conselheiros tutelares em cada unidade escolar, em cada escola tem que ter um conselheiro? Não. Então, entrou aí a Lei 13.935 de 2019, que determina a prestação dos serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica. Com qual objetivo? O desenvolvimento integral. O que é o desenvolvimento integral, galera? É o desenvolvimento em todos os aspectos, tá? É o desenvolvimento em todos os aspectos, beleza? O desenvolvimento integral é o desenvolvimento em todos os aspectos. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Esse negócio aqui hoje está doido. Deixa eu só acertar aqui. Em todos os aspectos. Então, número 1 ficou letra B. Mas, professora, na minha escola não tem psicólogo, na minha escola não tem serviço social. Nem sempre é a nossa realidade que conta na resposta da prova, ok? O que conta... Josiane, se você quiser fechar o vídeo, você vai clicar no desenho da câmerazinha, tá? Se quiser, se não quiser... Aí... Não, não foi. Se quiser, tá? Senão também não tem problema. Tem um bebê lindo aí. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, galera. Nem sempre é a realidade. Então, a gente precisa estar de olho no que a legislação diz, ok? Então, vamos lá. Questão 2. Cheguei, professor. Oi, Simone! Já estava sentindo sua falta. Cheguei agora. Agora tem 2 Simones. Deixa eu... Agora foi. Então, vamos lá. Meu computador hoje resolveu ficar doido. Questão 2. Lembrando, galera, não se preocupem em copiar. Eu vou disponibilizar esse material todinho, do jeitinho que ele tá aí para vocês, tá bom? Todo comentado, detalhado. A Lei 14.191 de 2021 alterou a LDB para incluir. Então, eu não sei o número da lei, mas eu sei o que aconteceu ali em 2021. Não sei o que aconteceu em 2021, não tenho a menor ideia. Vamos por eliminação de absurdos, tá? Letra A. Ensino obrigatório de Libras em todas as séries? Não, é somente em instituições bilíngues com a modalidade de educação escolar, né? Educação bilíngue de surdos. Substituição do ensino inclusivo pelo especializado? Não. Mesmo que eu não me lembre a lei, se eu for por eliminação de absurdos, não existe essa substituição do ensino inclusivo pelo ensino especializado. Ensino domiciliar para estudantes surdos? Então, se eu não lembro da lei, não lembro do ano, ok, vamos por eliminação de absurdos. E aí, pela eliminação de absurdos, eu vou para a letra B. A lei inclui a educação bilíngue de surdos. Onde está isso, professora? Você está doida? Não. No artigo 60A. Libras como a primeira língua e português como a segunda língua escrita. Porém, onde? Na educação bilíngue ou escolas especiais inclusivas que tenham turmas bilíngues, tá bom? E as bancas gostam da diferença entre educação especial e inclusiva e modalidade específica. Então, é a modalidade bilíngue, ok? Sem de maneira nenhuma excluir, deixar de fora a inclusão. Então, ai meu Deus, eu não lembro a lei, eu não lembro isso. Vai pela eliminação de absurdos. Segundo a alteração recente da LDB, os currículos da educação básica devem incluir conteúdos relativos a quê? Apenas quando se fala em conteúdo,
né, restringe, limita muito. Então, apenas educação moral e cívica. Quando eu estudei, e olha, eu vou fazer 52, dia 4 de junho, o dia que vai lançar o filme do He-Man, aceito convites para ir assistir o filme do He-Man. Eu cheguei a estudar educação moral e cívica, coisa que hoje não tem mais. Prevenção de todas as formas de violência contra a criança. Prevenção da violência contra a mulher, exclusivamente aos direitos políticos. Prevenção, a LDB, ela fala que a criança ou adolescente tem que ter acesso aos direitos e deveres, conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente. E quando a gente fala em alteração recente, a gente fala da prevenção da violência contra a mulher. Tá? Então, acertou, galera aí vibrando, é para comemorar, pode abrir o microfone e falar, uhul, acertei, tá? Esse tema transversal da prevenção da violência contra a mulher, ele não é tão recente assim, ele veio de 2021. Porém, houve uma outra alteração em relação à questão da Semana da Mulher, do protagonismo feminino, que eu coloquei no texto acima, que eu trouxe aí um resumo, que vocês podem criar mapas mentais maravilhosos. 4. A Lei 14.254 de 2021 estabelece que estudantes com dislexia, TDAH e outros transtornos, cuidado, tem a diferença entre transtornos e deficiência, têm direito a adaptação curricular e acompanhamento educacional. E o que isso junto quer dizer? Atendimento educacional especializado. Então, está no artigo 4º, ok? Letra B, o acompanhamento. Eu vou adaptar o material de acordo com a necessidade do estudante. E isso diz respeito a quê? Equidade, equidade, palavra importante, equidade. Adaptar o material de acordo com a necessidade. Acompanhar o aluno de maneira diferenciada, ok? Então, beleza. 5. A emenda constitucional número 108 de 2020. Peraí, o que estava acontecendo no mundo em 2020? O que estava acontecendo no mundo em 2020? Além da pandemia, né? A gente tem que começar a perceber fatos históricos, o que aconteceu ali naquele ano. E vamos ver quais são as opções. Financiamento exclusivamente municipal da educação. Financiar não quer dizer que vai parcelar a educação, igual a gente vai fazer uma compra financiada, não. Quer dizer manter a educação financeiramente. Financiamento permanente da educação pública, ou seja, ao longo, né, para sempre. Não pode ser um financiamento durante um curto período. É o financiamento permanente da educação básica pública. O fim da cooperação federativa. Mentira, porque tanto a LDB quanto a Constituição Federal falam que os entes federativos têm que trabalhar em esquema de cooperação. União, estados, municípios e Distrito Federal. A privatização do ensino fundamental. Professora, eu não tenho a menor ideia. Vai por eliminação de absurdos. Né? Vai dar dinheiro só para o município, os estados, o Distrito Federal e a União vão ficar sem nada? Fim da cooperação? Não. Então, só pode ser a letra B. Ok? Então, se a gente não se desespera, uhul! Se a gente não se desespera com o enunciado, eu não sei, e vai por ele, foca a mente, vai lá, e vai por eliminação de absurdos, tudo flui normalmente. Só não pode se desesperar. A ele, arrasando. Galera aí tá arrasando. Lembrando que a sua nota não te representa.
né? Se você acertou tudo, ótimo. Se você acertou a maioria das questões, beleza. Mas se você errou, só vai te sinalizar onde você precisa dar mais atenção. Beleza? Outro ponto falando sobre 2020. 2020, pandemia. A Lei 14.040 de 2020 permitiu em caráter excepcional. Não é uma coisa que vai acontecer sempre, foi uma exceção. Extinção do ano letivo. Ninguém mais precisava estudar, acabou. Muito pelo contrário, né? A gente precisou se reinventar enquanto professor, enquanto aluno. Eu estava fazendo uma pós nesse tempo, tive que assistir muita aula online, preparar a aula online. Dispensa definitiva da carga horária mínima. Flexibilização do cumprimento dos dias letivos, mantendo a carga horária mínima. Aprovação automática obrigatória. Então, né, não foi a dispensa definitiva, foi uma flexibilização. Precisava ter a carga horária mínima anual, mas os dias foram alterados por conta da pandemia. Essa também dava para ir por eliminação de absurdos. E a galera está acertando. E o meu cachorro está latindo. A Lei 14.533 de 2023 colabora aí, né? Conversa com a LDB ao incentivar. Substitui o professor pelas tecnologias? De maneira nenhuma. A educação digital com uso crítico, sabendo o que está fazendo, por que está fazendo, né? O uso crítico e responsável das tecnologias. E onde está escrito isso, professora? Eu não acredito em você. Artigo 32 e 35 da LDB. Podem acreditar em mim. Lília e Josiane aí, ó, arrasando. 8. Constitui princípio, artigo 3º, garantia, artigo 4º. Constitui, né, entre vários princípios, um dos princípios, segundo o artigo 3º, qual é aí? Peraí, opa. Vamos lá, e aí? Né? E essa tá sem gabarito. Ah, não, tá aqui. Seleção acadêmica obrigatória. A LDB não fala disso como princípio. Igualdade de condições para acesso e permanência. Não adianta só dar a vaga na escola, é preciso dar condições para que o aluno permaneça. Senão ele entra, não tem material, não tem alimento, não tem como chegar à escola, ele não vai permanecer. Então, aí ficou letra B. Ensino religioso obrigatório. O ensino religioso é obrigado o sistema de ensino oferecer. Porém, a matrícula é facultativa e não está como princípio. O ensino religioso não está no artigo 3º da LDB. O artigo 3º fala sobre os princípios, ok? Qualquer dúvida, a galera pode perguntar. Isso. 9. Segundo a LDB, a educação básica é composta por, e tem sempre dúvida nessa questão. A educação básica é composta por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E se do lado de educação básica estivesse a palavra obrigatória? Se tivesse obrigatória, seria pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, porque a obrigatoriedade é a partir dos 4 anos. Porém, aqui só fala em educação básica. Educação básica começa na primeira etapa da educação infantil. Lembrando que a educação infantil ela se subdivide em creche e pré-escola. Creche de 0 a 3, matrícula facultativa. Porém, aos municípios é dever de oferecer. Quem não assistiu aula de LDB, lá no canal do YouTube tem 2 ou 3 aulas só de LDB, tá?
E aí eu faço a leitura da lei explicando detalhadamente. A gestão democrática do ensino público deve ocorrer mediante a participação dos profissionais da educação e a comunidade escolar. Tem o gestor, e o gestor, existem coisas, tá? Existem determinadas demandas que o gestor, só ele pode resolver. Só ele pode assinar uma prestação de contas, por exemplo. Algumas coisas só ele pode resolver. Por exemplo, um funcionário chega atrasado sempre, e aí ele precisa dar uma impontualidade. Porém, na maioria dos casos, tá? As decisões precisam ser tomadas em conjunto. E quando a gente cobra a gestão democrática, é do ensino público, ok? Então, gabarito letra B. É uma participação coletiva. 11. De acordo com a LDB, a avaliação do rendimento escolar deve ser contínua e cumulativa. Eu não vou deixar para avaliar o aluno só lá no final do ano. Eu vou avaliar o processo, a avaliação formativa, com prevalência da qualidade sobre a quantidade. Tem aula lá no canal do YouTube sobre avaliação da aprendizagem. Então, se está com dúvida, além de assistir a aula aqui, a Carleirinha lembrou do obrigatória. A educação, segundo o artigo 2º, tem por finalidade, gente, isso cai muito em prova, pleno desenvolvimento do educando, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Não é mercado de trabalho. Cuidado, tá? E aí eu trouxe algumas características da IBAN, que também servem para algumas outras bancas, como a Consulplan. Como costuma cobrar, né? O que a IBAN costuma priorizar? A literalidade da lei, exatamente como está escrito, e alguns artigos que a banca gosta mais de cobrar. Então, galera, esse material, se você não puder imprimir, não tem problema, mas eu preciso que você leia, anote, escreva à mão, não digitando os pontos principais. Gente, escrever à mão, como ajuda o nosso cérebro a entender, a aprender. E a gente está perdendo essa habilidade a cada dia, porque a gente fala, o WhatsApp reescreve, a inteligência artificial faz, só que a gente não pode levar esses recursos para a prova. Então, treinem em escrever, até porque a maioria das bancas está vindo com questões discursivas. Então, vamos precisar escrever. Segundo a LDB, a igualdade de condições previstas como princípio de ensino refere-se a igualdade de condições, já está na nossa cabeça, de acesso e permanência na escola. Às vezes, a resposta de uma questão está em outra, que vai vir ou que já passou, né? E a gente já tinha visto essa questão acima, ou uma questão parecida. Então, assim, uma dica que eu dou é tente escrever o máximo que você puder. Imprimir menos, escrever mais, pegar aí os pontos relevantes. A avaliação do rendimento escolar, conforme a LDB deverá ser contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos. E aí a LDB complementa, né, sobre os quantitativos. Galera, o artigo 24 costuma cair bastante, que fala sobre a avaliação, sobre a obrigatoriedade do ensino de recuperação, do período de recuperação. Sobre a gestão democrática prevista na LDB, assinale a alternativa correta. Ocorre conforme norma dos sistemas de ensino, assegurada a participação da comunidade escolar. Cada sistema de ensino tem autonomia para organizar isso. O que compete somente ao diretor, à equipe, né, de direção, à equipe gestora? O que pode ser ali
trabalhar dentro de uma democracia, porque existem, como eu falei, né, de acordo com cada sistema de ensino, existem coisas que só o diretor pode determinar. E essa gestão democrática, cada sistema de ensino tem aí a sua autonomia para organizar. 16, conforme o artigo 12 da LDB, constitui uma incumbência do estabelecimento de ensino, da escola. A escola vai elaborar o Plano Nacional de Educação? Não, o plano é nacional, não é plano escolar. Ele vai definir políticas curriculares nacionais, a escola? Não. Assegurar o cumprimento de dias letivos e horas-aulas estabelecidas? Sim. Autorizar o financiamento de cursos superiores? É a escola que vai fazer isso? Ah, esse simulado estava muito fácil. Eu acho que eu estava muito boazinha. Só peguei questão fácil. Vamos lá na 17. Peraí. Meu computador, às vezes, vai ficar muito doido. Ou eu estou doida. Função direta da escola, né? Artigo 12. De acordo com o artigo 13, não é uma incumbência nossa dos professores. O que que a gente não tem que fazer? Não é nosso, não é da nossa alçada. Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola? Sim. Zelar pela aprendizagem dos alunos? Também. Estabelecer as DCNs, Diretrizes Curriculares Nacionais? Ou as Diretrizes Nacionais Curriculares? Não. Não é a nossa incumbência, né? Aí já é demais. Elaborar e cumprir o plano de trabalho? Também, né? Se a escola tem um plano de trabalho, eu preciso participar da elaboração e cumprir. Então, as diretrizes nacionais curriculares são competências da União e do Conselho Nacional de Educação, e não nossa. Graças a Deus, porque a gente já tem tanta coisa para fazer e cada vez vai chegando mais. 18. A LDB estabelece que os currículos da educação básica devem possuir uma base nacional comum que vai ser complementada pela parte diversificada. Então, a base nacional comum, ela é igual em todos os currículos, em todas as escolas. É que nem a construção da casa, é o alicerce, é a base. E a parte diversificada vai ser de acordo com as características de cada escola, de cada região, de cada sistema de ensino. Então, a base não é um currículo pronto, ela é a base ali, o alicerce, o ponto de partida. Então, eu tenho a base, que é igual para todos, mas cada sistema de ensino, cada região, cada escola vai complementar para construir o currículo com a parte diversificada. A inclusão da prevenção de violência contra a mulher nos currículos escolares caracteriza-se como disciplina obrigatória. Existe uma disciplina, português, matemática, inclusão da prevenção contra a mulher. Conteúdo optativo municipal. O município pode optar se quer trabalhar ou não. Projeto extracurricular facultativo. Não é uma opção, é uma obrigatoriedade. É um tema transversal. Eu posso trabalhar em artes, em português, em matemática, em ciências, história, geografia. Então, galera, não se desesperem com o enunciado. Vai por eliminação de absurdos, ok? E aí eu trago o que é um tema transversal, explicando direitinho aí o passo a passo, qual a lógica da LDB, tudo direitinho para vocês, tá? Ai, meu tempo está acabando, peraí. 20. Segundo a atualização recente da LDB, é dever da escola comunicar ao Conselho Tutelar quando o número de faltas ultrapassar o limite legal ou houver suspeita de violência, ok? 21. A avaliação contínua prevista na LDB significa o processo avaliativo acompanha o desenvolvimento do aluno ao longo do período.
Então, é processual. E 22, aqui ficou faltando 2. De acordo com a atualização do artigo 61, são considerados profissionais do magistério da educação infantil aqueles que exercem a docência direta com crianças pequenas, independente da nomenclatura do cargo, ok? E aí, galera, eu trouxe a lei, é escritinha, marcadinha para vocês, tá? Vou voltar aqui no início do material, com as alterações, tudo direitinho. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar a hora que for, mas é preciso ler o material, ok? Acertou todas! Uhul! Meu Deus, vocês estão demais! Amei! E qualquer dúvida, tá? Eu estou aqui. Lembrando, aquilo que você não tinha certeza e acertou no chute, ou aquilo que você errou e hoje não erraria mais, é importante dar uma lidinha, porque às vezes a gente, né, vai ali no chute, não tem muita certeza, mas estava bem tranquilo. Porém, eu sou muito boazinha, arrasou, Josiane. Podia, né? Porque a IBAN às vezes é meio enrolada. Eu deixei um dever de casa com os principais conceitos de LDB que servem para todas as bancas. Então, são perguntas direta, tá? E tem o gabarito no final. Então, tem lá um deverzinho de casa, bem legal para vocês, ó. Tarefinha de casa. São 20 questões para que vocês possam cada vez mais aprenderem. Não é só decorar, porque senão não adianta. Vocês precisam entender a lei, tá bom? Então, leiam o material com calma. Tem um resumo específico para a IBAN, mas que serve para todas as outras bancas, tá? Eu estou falando um pouco mais da IBAN na mentoria por conta da maioria estar aqui por Saquarema e Búzios, tá? Mas serve para todas as bancas. Aí tem o gabarito lá no final. E o início do material está imperdível. Transforme isso num mapa mental, faça desenho. Se puder imprimir, passa marca-texto no que você achou mais interessante. Faça o dever de casa, para de gracinha, tá? E aqui eu trouxe as alterações, todas as alterações de 2019 até, e principal, 25 e 26, tá bom? E qualquer dúvida, eu estou aqui e a gente vai se falando no grupo lá da mentoria. Aonde está o quê, criatura? Eu vou mandar o material agora. Vocês estão numa ansiedade, num desespero. Olha, vocês estão demais. Daqui a pouquinho, a aula gravada para quem chegou depois, para quem não pôde assistir tudo, para quem vai rever mais tarde, tá? E alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Algo que não ficou claro? Daqui a pouquinho eu coloco o material para vocês, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Então, galera, sexta-feira que vem a gente se encontra novamente. Porém, ao longo da semana, né, eu já vou colocar o material da próxima sexta para vocês irem fazendo com calma, mas vocês só vão fazer faltando 5 minutos para a aula, porque eu sei, vocês são dessas e desses. Mas a gente vai se vendo e qualquer dúvida, pode chamar a tia Carla, que a tia Carla vai, tá bom? Um beijão aí para vocês, bom descanso, bom fim de semana. Usem o fim de semana e abusem com sabedoria e juízo. Beijos, Beijo, professora. beijos. Tudo de melhor na vida de vocês. Ó, o sonho de vocês em primeiro Amém. lugar sempre, hein? Beijinhos. Amém, professora. Amém.